Olá, eu sou Natasha Maier, farmacêutica, especialista em cosmetologia e tratamento estético. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que a gente detesta, as mulheres odeiam, mas a gente tem que comentar: celulite e gordura localizada. A gente não gosta de falar, detesta admitir que tem, inventa 500 desculpas dizendo que eu sou gostosa em braille e por aí vai, mas a verdade é que incomoda. E como incomoda, né? Eu não sei se incomoda mais a gente ter ou a inimiga não ter, né? Mas e como incomoda. Então vamos entender por que algumas pessoas têm muita celulite a ponto de deformar o corpo e outras pessoas insuportáveis não têm, né? Tem gente que a gente pergunta, não faz nada da vida e não tem celulite. Então, por quê? Vamos entender. E junto com a celulite, gordura localizada. Por que as duas coisas são acúmulo de gordura, né? Então, o que é a celulite? A celulite, na realidade, nada mais é do que um monte de gordura que resolveu se acumular em algumas partes específicas do corpo e aí ela gera um processo inflamatório, ela vai ficando acumulada em grumos e é um ciclo vicioso. Quanto mais acumulada ela tá, mais difícil a circulação naquele local e se eu não fizer nada, aquilo só tende a piorar. Vai piorando cada vez mais, porque se a circulação não está conseguindo passar, a inflamação aumenta e os grumos ficam cada vez mais visíveis, né? Por que mulher tem mais celulite do que homem? Aliás, homem quase nem tem celulite. Alguém já viu homem com celulite? Não, né? Gordura localizada. Meninas, vocês já perceberam que a gente engorda meio quilo, aí o bucho já fica aquela coisa assim horrível, né? Já pula gordura para todos os lados, a gente bota uma calça, a gordura faz assim por cima da calça. Por que a gente tem esse monte de gordura que resolve se esconder por ali e homem não tem isso com tanta facilidade? A resposta está exatamente no fato da gente ser mulher. A natureza não foi tão legal com a gente, né? Mas na realidade ela foi legal com o nosso corpo e com os nossos filhos. O que acontece? Por que a gente tem essa facilidade, essa flacidez maior que os homens e esse acúmulo de gordura? O nosso corpo foi programado para engravidar, para ganhar peso, né? Para quase dobrar de tamanho, não. Só se a gente perder muito o pé na comida, né? Vamos lá. A gente foi programada para a barriga, assim, dobrar de tamanho, para a gente ficar do tamanho de 2 aqui em circunferência. Né? O homem não tem essa programação. Então, como o nosso corpo ele foi programado para crescer, para expandir, para aumentar por um curto período de tempo num volume muito grande, ele precisa se proteger. Então, assim, a bacia que vai abrir, vai aumentar, precisa ter um colchão de gordura para poder proteger o próprio corpo, né? Para poder sustentar o peso daquela criança. Então, a gente começa a acumular gordura nessa região aqui, tende a acumular gordura aqui, porque é a região que é de proteção da criança quando a gente está grávida, né? E por que a gente tem mais facilidade de absorver, de ficar mais flácido? Nossa gordura é aquela coisa que dança assim com a gente, e a do homem é aquela coisa dura. Que a nossa pele foi feita, né, exatamente para poder esticar e voltar, né? Consequentemente, como a gente tem mais tendência a acumular gordura, a gente tem mais tendência a esticar e voltar, a gente tem mais facilidade para poder ter inflamação, então a gente tem mais predisposição para ter flacidez, para ter celulite, para ter aquela gordura insuportável caída, assim, pulando para fora da calça, né? Então, na teoria, é uma proteção do nosso corpo. Na prática, é o nosso terror, é o nosso pânico, a gente odeia. Então, como a gente acumula gordura com mais facilidade, ela vai lá se escondendo e aí a circulação vai se atrapalhando e a gente tende a ter mais celulite. Então, o motivo pelo qual a gente tem isso com mais facilidade que o homem é porque a gente foi feito para ter esse colchão durante a gravidez. Alguém consegue explicar para o corpo que a gente não fica o tempo inteiro grávido? Não, ele não tem essa informação, ele veio com defeito de fábrica, tá? Ele só consegue entender que a gente tem que armazenar, ele não tem informação de armazenar só na gravidez, ele armazena o tempo todo, por via das dúvidas. E a gente que lute, né, para poder tirar esse excesso daí.
Natasha, mas por que algumas mulheres têm mais celulite do que outras? Aí a gente vai para duas coisinhas que são recorrentes em tudo que eu falo, pelo mesmo motivo que tem gente que tem mais melasma, menos melasma, tem gente que tem mais acne, menos acne, tem gente que tem mais ruga, menos ruga. Hábitos, alimentação e a loteria da tendência genética, né? Então, se a gente tem uma alimentação saudável, se a gente tem uma vida regrada, se a gente faz exercício, o corpo tende a evitar esse acúmulo. Por quê? Ele não é tão ruim de informação assim. Ele tem um pouquinho de conhecimento. Vamos lá, a natureza é perfeita. O que ele entende? Se tu tá colocando nutrientes para dentro na quantidade certa o tempo todo, tá gastando na quantidade adequada, tem uma rotina saudável, teu corpo entende assim, cara, não preciso acumular. Porque tem disponível a hora que eu quiser nutrientes bons, né? Não tem nada sobrando para acabar com o processo produtivo. O que eu costumo dizer? Mais uma vez, radicais livres. É resto de produção. É funcionário que não quer te deixar trabalhar. Quando você tem muita gente desinteressada, começa a ter gente ociosa demais, começa a ter muito radical livre, muita alimentação ruim traz isso, você começa a ter aqueles acúmulos das coisas ruins. A coisa ruim, ela não sabe ficar acumulada lá sozinha, ela tem que atrapalhar o bom, porque ele não sabe ficar quieto. Ele ainda tem que destruir o que está funcionando. Por isso é importante a gente ter uma alimentação saudável, entendeu? Eu tenho que virar vegana, vegetariana, nunca mais posso fazer nada na vida. Nem de extremos a gente vive, né? Equilíbrio é a chave de tudo. Então, se a gente tem uma alimentação equilibrada, uma vida mais saudável, a gente já tem meio caminho andado para o corpo não querer acumular. Ele não tenta guardar nada em excesso. Se está sobrando, ele deixa lá. Segundo de tudo, a gente precisa ter um pouco de exercício na nossa vida. Por quê? Eu estou falando de acúmulo de gordura. O que é gordura? Energia armazenada. Meu corpo está guardando energia. Quando ele guarda energia? Quando eu consigo colocar mais para dentro do que ele põe para fora. Eu ingiro mais calorias do que eu gasto. Matemática, tá entrando, não tá saindo. Aí eu estudo o corpo, vejo que a mulher tem tendência a guardar em alguns lugares específicos. Quanto mais armazenado, mais inflamado, pior a situação, né? Então, assim, não tem como não fazer exercício, a conta não fecha. Então a gente tem que verificar a quantidade de caloria que está comendo versus a quantidade de caloria que está gastando. Não tem fórmula mágica. Não tem. Queria dizer que tem, tem uma cápsula ali que resolve tudo. Tomou, passou. Se tivesse, acho que eu já estava milionária e sem celulite, né? Mas não. Infelizmente não tem. Então a gente tem que continuar fazendo exercício e tendo uma alimentação saudável. Né? E aí? Tá, Natasha, já tenho celulite, já tenho gordura localizada. O que a gente faz da nossa vida agora? Primeiro, regular a quantidade de calorias que a gente tem. Tem que mudar os hábitos. Não tem como continuar comendo tudo errado e querer que emagreça. Segundo, tem que gastar essa energia acumulada. Terceiro, Natasha, eu já tô fazendo dieta, eu já tô fazendo exercício, mas não vai. Tá bom, a gente sabe que a gente não ajudou muito o corpo durante muito tempo, ele não trabalhou do jeito certo. Tem como a gente dar uma ajudinha extra, uma turbinada nele? Tem, né? A gente tem vários ativos que ajudam o corpo a queimar essa gordura localizada e essa celulite, e ajudam a melhorar a circulação naquela área que está inflamada, né? E ajudam também de forma tópica a melhorar isso tudo. Então, o que a gente pode fazer? Tem fórmulas manipuladas, tanto tópicas como via oral, que a gente pode passar na região que a gente quer ajudar a melhorar a gordura, como a gente pode tomar para estimular aquela quebra da gordura ali. Natasha, você tá falando que tem fórmula que ajuda via oral a diminuir celulite. Sim, se eu tô falando de uma inflamação, eu tô falando que tá com dificuldade de circulação, eu tenho anti-inflamatórios específicos para aquela região gordurosa. Eu tenho como melhorar a circulação naquela área ali e eu tenho ainda como estimular a lipólise naquela região, tanto por cremes como via oral, né? Como é que eu vou saber o mais indicado? Tem várias opções, dá para conversar com o seu farmacêutico, dá para conversar com o seu médico, dá para verificar com o seu nutricionista qual é a situação mais adequada para a sua realidade. E tudo vai depender muito do grau de celulite que você tá, né? Dependendo do grau, já é preciso um procedimento mais
avançado de intervenção, já precisa de um tratamento mais longo e mais demorado. Então, se ficou na dúvida, ficou na curiosidade de quais os melhores ativos, de qual é a melhor situação, qual é a melhor fórmula, deixa aqui seu comentário, faz suas perguntas que a gente vai respondendo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para dicas todos os dias. E não esquece, gostou, indica para os amigos, não gostou, indica para os inimigos.